Vamos mergulhar na história. 10 anos atrás, Kiritsugu Emiya, o mago, resgatou o único sobrevivente de uma catástrofe devastadora. Em meio a lágrimas de alegria, ele proclamou que ao salvar o jovem garoto, também estava salvando a si mesmo. 5 anos após a morte de seu pai adotivo, Shirou se encontra envolvido em uma disputa feroz entre 7 magos conhecidos como mestres, que controlam espíritos lendários chamados servos. Eles buscam o desejado desejo do Santo Graal. Nesta batalha, sem hesitar, Shirou Emiya prometeu se tornar um herói da justiça dedicado à salvação dos outros. No presente, ele acorda em um armazém após usar magia e é despertado por Sakura Matou. Juntos, eles seguem suas rotinas matinais e tomam café da manhã com Teiga Fujimura. Notícias de um evento assustador preocupam o jovem e ele adverte Sakura para ter cuidado. Na escola, ela o convida para praticar no dojo, mas ele recusa devido às suas responsabilidades no conselho estudantil. Enquanto conserta um aquecedor com Issei Ryudo, ele usa sua magia para resolver o problema. Ele encontra Rin Tosaka e mais tarde na escola, Shinji Matou zomba dele, mas Shirou o ignora. Enquanto realizam suas tarefas, eles conversam sobre suas vidas privadas e o uso discreto de magia por Shirou. De volta para casa, Shirou encontra Elesville von Einsberg, que o avisa sobre invocar seu servo. Confuso, Shirou não entende completamente, e quando ele olha para trás, a garota desaparece. Em casa, Fujini avisa sobre o perigo na cidade e comenta sobre o desejo de Shirou de ser um herói. Após o jantar sozinho, Shirou tenta um feitiço sem sucesso. No dia seguinte, ele nota um hematoma na mão de Sakura e questiona Shinji. Embora Sakura negue seu envolvimento, Shirou continua cético. A caminho da escola, ele presencia uma cena policial. Durante o almoço, ele consulta Ayako Mitsuzuri sobre Sakura, que sugere problemas com Shinji devido à rejeição de Rin no dia anterior. Depois da escola no dojo, Shirou encontra Kaede Makidara, Yukiko Sagusa e Kenny Himuro, que o informam sobre o assassinato de uma família em um cruzamento próximo. No ônibus voltando para casa, ele se lembra de seu passado no hospital e a lição de vida dada por Kiritsugu Emiya, seu salvador, sobre ser um herói. Em casa, Fujini informa-o sobre a ausência antecipada de Sakura. A cena muda para Sakura encontrando uma pessoa misteriosa chamada Gilgamesh. No dia seguinte, Sakura informa Shirou que não poderá preparar o jantar por alguns dias e ele nota uma marca estranha na mão dela. Na escola, Shirou percebe um campo mágico e, não entendendo-o, atribui à fadiga. No final do dia, ele conversa com Shinji sobre o ferimento na mão de Sakura. Embora Shinji negue saber de algo, Shirou se desculpa e concorda em limpar o dojo no lugar de Shinji. Depois de limpar, a escola está na escuridão e Shirou testemunha uma confrontação entre Lancer e Archer no campo de beisebol. Lancer o ataca brutalmente, mas Rin aparece e salva Shirou com seu pingente vermelho. Recuperando-se em casa, Shirou reflete sobre o incidente e é atacado novamente por Lancer. Desviando dos ataques, ele usa magia para fortalecer uma placa como arma. A beira de D aparece para protegê-lo. Confuso, Shirou pergunta a saber sobre a Guerra do Santo Graal e nota os selos de comando em sua mão, sem entender seu significado. Em meio à confusão, Shirou usa um dos selos para ordenar que Cyber pare, o que a enfurece. Rin se aproxima com Archer, acrescentando mais incerteza à situação desconcertante. Shirou compartilha com Rin sobre o ataque de Lancer à sua casa, levando a uma revelação chocante. Ele agora é um mestre na Guerra do Santo Graal com Cyber como seu servo. Enquanto desfrutava de chá na sala de jantar, Rin explica a importância dos feitiços de comando e revela que Shirou já usou um dos 3 disponíveis. Para aprofundar na situação, Shirou é levado à igreja em uma nova cidade para se encontrar com Kirei Hitonami, que confirma a seleção do Santo Graal e revela o poder ilimitado que o vencedor obterá. Shirou pensa em se libertar de seu papel como mestre usando seus comandos, mas Kirei o desafia, insinuando que se render seria covarde. Embora Shirou confirme que até os perversos podem prevalecer, Kirei o incentiva a participar e vencer para evitar consequências sombrias. Kirei revela que o desastre de 10 anos atrás foi causado por um vencedor indigno da guerra anterior. A surpresa de Shirou levanta a questão de saber se algum mestre conseguiu realizar seu desejo em guerras anteriores. Kirei revela que um homem tocou o Graal, mas o ritual não foi completado e o desejo não foi concedido. Apenas um mestre pode sobreviver para o Graal escolher um vencedor digno. Inspirado pela conversa, Shirou decide participar como mestre. Compreendendo as crenças de Shirou, Kirei oferece palavras de despedida, instando-o a se alegrar na oportunidade de se tornar um herói da justiça. Ele enfatiza a necessidade de um vilão existir para que um herói surja, referindo-se aos outros mestres que Shirou enfrentará e deve derrotar. Fora da igreja, Shirou, depois de confirmar com Saber que ela o aceita como seu mestre, aperta a mão dela, renovando assim o compromisso deles. Saber afirma que um acordo formal não é necessário, pois ele tem sido seu mestre desde o início. Enquanto se afastam, Rin surpreende Shirou sugerindo que eles deveriam se separar, oficialmente se considerando inimigos agora que ele faz parte da guerra. Apesar da declaração de Rin, Shirou insiste que não tem intenção de enfrentá-la.
Neste momento, Archer aparece, encorajando Rin a aproveitar a oportunidade para derrotar Shirou. No entanto, Rin, sentindo-se em dívida com Shirou por sua intervenção anterior, se recusa a atacá-lo. Archer, embora irritado, aceita e desaparece. Shirou comenta de maneira brincalhona que Rin é o tipo de pessoa que ele gosta. Quando Shirou se despede de Rin, Ilisviel von Einsberg aparece, revelando sua conexão com Berserker, seu servo. Rin entende a situação, e fica claro que eles enfrentarão novos desafios nessa perigosa guerra do Santo Graal. Na noite escura, Rin e Archer encontram Ilisviel von Einsberg perto de um cemitério, marcando seu primeiro encontro formal. Shirou nota a familiaridade entre Rin, Saber e a misteriosa Ilisviel. Após analisar Berserker, Rin descobre que seu poder supera até o de Saber, levando-a a coordenar um plano com Archer e convencê-la a lidar com Berserker à distância, enquanto Rin, Saber e Shirou tentam contê-lo. Rin, instando Shirou a decidir se confrontar ou fugir, escolhe ficar enquanto Ilisviel invoca Berserker. A batalha se desenrola, mas os flashes vermelhos do céu apenas interrompem Berserker momentaneamente. O ataque rápido do guerreiro deixa Shirou vulnerável, mas Saber intervém, desencadeando um duelo de espadas equilibrado. Rin chama Archer para suporte de fogo, mas suas flechas mal afetam Berserker. Desesperada, Rin cria uma cúpula mágica para imobilizar Berserker, permitindo que Archer libere uma chuva de flechas, resultando em uma explosão sem efeito. Ilisviel ordena que Berserker se concentre em Saber, relegando Rin e Shirou como insignificantes. Enquanto Saber leva a luta para o cemitério, Rin instiga Shirou a recuar, mas ele decide enfrentar o desafio mais uma vez. De joelhos e se sentindo impotente, Shirou se lembra da promessa de lutar ao lado de Saber. Recuperando a coragem, ele corre de volta para a batalha. Na igreja, Kirei e Gilgamesh têm um diálogo sobre a guerra. Kirei compartilha seu entusiasmo, ligando-o ao passado de Kiritsugu Emiya, o pai adotivo de Shirou. Apesar dos avisos de Gilgamesh sobre o potencial caos, Kirei os descarta como pecados perdoáveis por Deus. Shirou se aproxima da intensa batalha enquanto Berserker e Saber continuam seu confronto, suas espadas se chocando em um duelo frenético. Enquanto isso, Rin tenta atacar Ilisviel com magia, mas seus esforços são frustrados por dois pássaros familiares autônomos que a perseguem com lasers. Ilisviel libera mais familiares, forçando Rin a lutar para se defender. Apesar de bloquear e destruir alguns deles, um se transforma em uma espada que quase atinge Rin. Archer intervém com suas flechas, permitindo que Rin escape. Em um local seguro, Rin se recupera e procura por Saber, mas Archer não consegue rastrear Ilisviel. Rin percebe que a vitória depende de Saber e ordena que Archer a apoie à distância. Ela encontra Shirou no campo de batalha e o repreende por estar lá, embora esteja genuinamente preocupada com sua segurança. Apesar das ordens dela para recuar, Shirou recusa, afirmando seu compromisso com Saber. Rin, embora questione sua capacidade, não pode ignorar sua determinação. A discussão é interrompida pelo confronto entre Berserker e Saber no cemitério. Saber atrai Berserker para lá para aproveitar a cobertura. Eventualmente, Saber libera seu poderoso Noble Phantasm, aparentemente derrotando Berserker. No entanto, sua regeneração surpreende a todos, revelando sua habilidade de ressurreição. Quando Shirou se aproxima, ele sente que Archer está prestes a usar seu próprio Noble Phantasm para acabar com Berserker. Shirou e Saber rapidamente se afastam, permitindo que Archer dispare uma flecha em forma de espada, criando uma explosão nuclear, mas mesmo isso não é suficiente para derrotar Berserker, que sobrevive. Ilisviel decide se retirar, intrigada por Archer. Após sua partida, Shirou, exausto, inesperadamente começa a tossir sangue. Ilisviel von Eisenberg desfruta de um banho relaxante em sua mansão, atendida por duas mulheres mais velhas. Essa pessoa argumenta que ambos os inimigos agora conhecem o nobre fantasma de Berserker, sugerindo que eles já deveriam ter sido eliminados. No entanto, Ilisviel confia na invencibilidade de Berserker e não vê problema. Apesar das preocupações, Ilisviel sorri maliciosamente ao pensar em fazer Shirou Emiya sofrer como vingança contra Kiritsugu Emiya. A cena muda para Shirou, que tem um sonho surreal em um campo cheio de espadas. Ao acordar, ele encontra Rin, que o repreende por expressar gratidão a um inimigo. Rin explica que não tinha a intenção de matá-lo naquele momento. Ao se despedir, Rin avisa Shirou que da próxima vez que se encontrarem serão inimigos. Curioso e grato, Shirou começa a procurar por Saber. Ele encontra Saber descansando em seu dojo, e eles discutem sobre a luta anterior. Saber elogia a magia de autocura de Shirou e o incentiva a ser mais cuidadoso. Shirou reafirma seu compromisso de lutar ao lado de Saber. Durante uma conversa tranquila tomando chá, Saber revela informações cruciais para Shirou sobre as 7 classes de servos e a importância de vencer o Santo Graal. No entanto, ela insiste em manter sua identidade em segredo para se proteger de inimigos potenciais. Enquanto isso, Rin e Archer investigam um vazamento de gás em um prédio. Eles detectam mana e concluem que um mestre está causando dano a inocentes. A indignação de Rin com essa ação reflete sua determinação em parar aqueles que usam o poder mágico de forma irresponsável. De volta à casa de Shirou, ele luta para nutrir adequadamente Saber com sua mana limitada.
A Fujimaru-sensei interrompe, instruindo-o a levar o almoço para o dojo de arco e flecha da escola. Acompanhado por Saber, Shirou vai até lá e nota vestígios de mana, indicando um possível problema. Na escola, Saber se perde brevemente, surpreendendo os alunos, e Shirou enfrenta as perguntas curiosas de Ayako Mitsuzuri sobre a garota misteriosa. Enquanto explora a escola, Saber encontra a professora Kozuki, um encontro que deixa Shirou nervoso. Kozuki avisa sobre a atenção que Saber pode atrair. Durante a vigilância, Saber impressiona Shirou com sua habilidade de perceber perigo. A interação com Ayako revela a percepção de Shirou como alguém sério e reservado, relembrando seu passado traumático. Ao voltar para casa, Fujimaru-sensei e Sakura, Shirou revela que Saber vai morar temporariamente com eles. Apesar da surpresa, Fujimi dá sua bênção. Durante o jantar, um silêncio desconfortável se instala. Mais tarde, Fujimi decide ficar na casa de Shirou, convidando Sakura para fazer o mesmo. Surpreso, Shirou aceita a situação. Em outro lugar, Rin investiga um prédio infestado com criaturas mágicas. Ela enfrenta esqueletos e um esqueleto de lagarto, descobrindo uma sala onde um incenso estranho deixa pessoas inocentes inconscientes. Archer aponta que é obra de uma feiticeira, e Rin conclui que Caster está por trás disso. Mais tarde, no telhado de um edifício, Rin e Archer discutem a ameaça representada por Caster e seu conhecimento das habilidades dos servos. Eles decidem ir atrás de Caster, com Archer questionando a determinação de Rin e sua eventual disposição para matar Shirou, se necessário. Em um flashback, Kiritsugu conta a Shirou que ele uma vez desejou se tornar um herói da justiça. O menino prometeu a Kiritsugu realizar esse sonho em seu nome, o que enche Kiritsugu de orgulho. No presente, Shirou vai para a escola sozinho, apesar da insistência de Saber em acompanhá-lo. Na escola, Issei informa Shirou que Ayako desapareceu no dia anterior e foi vista pela última vez discutindo com Shinji, que atualmente está ausente e inacessível. Em seguida, Emiya pergunta a Sakura se ela notou algo estranho no comportamento do irmão no dia anterior, e ela confessa que não o viu ultimamente. Devido aos eventos, a administração da escola decide suspender todas as atividades extracurriculares dos clubes e pede aos alunos para voltarem para casa. Shirou fica cara a cara com Rin, que parece estar chateada com ele, repreendendo-o por não ir à escola com seu guardião. Ela mostra a ele a mágica cristalizada que parece ser passada em sua família e ameaça derrotá-lo usando Gambler Shots. Shirou avisa ela para não causar uma cena já que estão na escola e pode haver pessoas observando. Sem dar tempo para ele reagir, Rin ataca Shirou apesar de seus protestos. Após uma breve perseguição, Rin finalmente encurrala Shirou e tenta ameaçá-lo para entregar os selos de comando restantes. Os ataques se tornam cada vez mais violentos e Shirou decide se refugiar em uma sala de aula para pensar em como escapar da situação. Rin realiza um encantamento pronunciando as palavras Das Shiben vo Gulkovac, impedindo-o de escapar do local, e depois menciona outro com as palavras Fixirang ile Salve, para iniciar um ataque mortal. No entanto, no momento certo, o nosso protagonista diz Trace on, e consegue sair ileso. Quando ele acredita que ela ficou sem mana, um talismã ilumina a sala de aula, forçando Shirou a enfrentar a situação. Antes que Rin possa cumprir sua ameaça, ambos ouvem um grito. Shirou investiga e encontra um estudante inconsciente, cuja mana foi quase totalmente drenada. Enquanto Rin tenta ajudar o estudante, Shirou se machuca protegendo-a de um ataque do servo Rider. Ele então persegue esse servo até a floresta próxima, onde ele é imobilizado e quase morto, apenas para ser salvo por Rin, cuja chegada força Rider a fugir. Rin cuida dos ferimentos de Shirou e decide cancelar a luta, levando-o para casa para avaliar a situação. Lá, eles concordam em uma trégua e decidem localizar Rider e seu mestre juntos. Na noite seguinte, Rin fica indignada ao saber sobre o treinamento mágico de Shirou, já que Kiritsugu não seguiu a tradição dos magos e priorizou seu papel de pai em vez de mago. Shirou Emiya, ao retornar da mansão de Rin Tosaka, detecta a presença invisível de Archer, que materializa sua forma física. Diante do desconforto de Shirou em ser seguido, Archer sugere a necessidade de escoltá-lo devido ao recente ataque. Embora Shirou rejeite uma escolta disposta a matá-lo, Archer se compromete a obedecer às ordens de Rin, e não atacar durante a escolta. Durante a jornada, Archer critica a falta de crueldade de Shirou, elogiando Rin por sua mentalidade adequada para a guerra. Apesar da sorte de Rin como mestre de Archer, ele revela sua indiferença em relação ao Santo Graal e compartilha sua filosofia sobre espíritos heróicos como meras ferramentas. Ao chegar em casa, Shirou encontra Sakura e Taiga, enquanto Seibeiro informa sobre a trégua temporária com Rin e a segurança de Ayako. No dojo, Saber pergunta a Shirou sobre seu atraso e ambos concordam que ele precisa de mais treinamento em combate corpo a corpo. Na escola, Shinji zomba de Shirou pelo incidente com Ayako, levando a uma confrontação com uma ameaça velada. Depois da escola na biblioteca, Rin e Shirou procuram pelos selos do campo limitado do Mestre Misterioso. Usando o Trace ligado, Shirou aponta os selos enquanto Rin os remove, enfraquecendo o campo, mas não o destruindo. Rin acredita que o mestre em breve se revelará devido às suas ações.
Rin deixa Shirou para cuidar de assuntos pessoais e encontra Shinji ao sair da escola sozinho. Shinji revela ser o mestre de Rider e o responsável pelo campo mágico e selos. Ele admite que seu servo atacou o estudante no dia anterior e propõe uma aliança a Shirou, que recusa. Notando a determinação de Shirou em vencer a guerra, Shinji sugere que Sakura não deve mais ficar em sua casa. Shirou promete que vai garantir que Sakura saia. Naquela noite, Shirou treina com Saber em seu dojo, sendo repetidamente derrotado. Depois ele pratica a técnica Trace On em seu galpão, onde Saber se junta a ele para aprender sobre seu reforço. No entanto, a proximidade deixa Shirou desconfortável e ele se afasta. Enquanto tenta fortalecer uma pedra, Saber sente que sua presença o distrai e pede desculpas. Adormecendo no galpão, Shirou é surpreendido por um homem de fios que o transporta para o templo Ryudou, onde Medea, mais conhecida como Caster, se materializa. Ela revela seu envolvimento nos casos de coma e busca os selos de comando de Shirou para controlar Saber e derrotar Berserker. Na casa de Shirou, Saber nota os fios e os segue até o templo. Nos terrenos do templo, Saber enfrenta um campo mágico repelente e encontra o servo assassino bloqueando seu caminho, preparando-se para a batalha. Enquanto isso, Archer ataca Caster e impede que ela obtenha os selos de comando de Shirou. Na escadaria que leva ao templo Ryudou, Assassin e Saber se encontram em um impasse. Assassin desafia Saber para um duelo, afirmando que ela só pode prosseguir para o templo se o derrotar. Enquanto isso, no templo, Archer defende Shirou Emiya em sua confrontação contra Caster. Chateado com a incapacidade do assassino de segurar o arqueiro, Caster revela que este está ocupado com o sabre. O arqueiro sugere que Caster e Assassino podem estar trabalhando juntos, mas Caster nega e zomba de Assassino como seu peão. Caster admite quebrar as regras ao invocar Assassino sem um mestre e revela suas táticas de cobertura. Arqueiro reprova Caster por não lutar diretamente e implica que seu mestre deve ser fraco. A confrontação verbal continua até que Archer decide enfrentar Caster em combate corpo a corpo. Após o que parece ser um golpe fatal, o corpo de Caster revela ser um disfarce, mostrando sua verdadeira posição. Caster desencadeia uma explosão contra Archer, que bloqueia o ataque com suas lâminas duplas, enquanto Shirou consegue evitar a explosão com alguns cortes e contusões leves. Enquanto isso, na batalha entre Saber e Assassin, apesar da vantagem de Saber em peso e velocidade, ela não consegue romper a defesa de Assassin. Eles trocam palavras elogiando as habilidades um do outro. Em um momento crítico, Assassin está prestes a dar um golpe fatal em Saber, cortando de leve seu pescoço com uma espada. A situação se torna grave quando Caster, percebendo que Shirou está desprotegido, dispara um tiro explosivo. No último instante, Archer consegue agarrar Shirou e salvá-lo. Enquanto fogem, Caster tenta atirar neles novamente, mas Archer chuta Shirou pouco antes de ele ser pego pela magia de Caster. Pensando que garantiu sua vitória, Caster começa a zombar de Archer, mas suas lâminas duplas voam de cima para atacar de surpresa. Embora Caster consiga desviar o ataque, Archer aproveita a oportunidade para se libertar da magia de Caster e ativar seu Noble Phantasm. Depois de pronunciar as palavras "Eu sou o osso da minha espada", ele dispara sua flecha, causando dano significativo a Caster. Enquanto isso, Assassin executa seu reverso da andorinha em Saber, que mal consegue escapar do ataque com vida. Assassin compartilha informações sobre essa técnica secreta com ela. Caster, ferida mas ainda de pé, questiona Archer sobre por que ele não a elimina. Archer explica que prometeu derrotá-la com um único golpe e que não se envolve em lutas desnecessárias. Caster sugere que Archer e Shirou são semelhantes, pois ambos evitam matar humanos desnecessariamente. Archer e Shirou discutem sobre esse ponto, ambos negando qualquer semelhança, apesar da interpretação de Caster. Caster propõe uma aliança entre os três, mas Shirou rejeita a ideia devido à sua desconfiança nela, e Archer recusa, considerando que Caster não tem o poder necessário. Archer permite que Caster escape, revelando que Rin Tosaka nunca ordenou que ele a matasse. Após a saída de Caster, Shirou questiona Archer sobre sua decisão. Archer revela seu plano de permitir que Caster se torne mais poderosa sacrificando vidas inocentes, na esperança de que ela possa derrotar Berserker. Essa perspectiva enfurece Shirou, que se recusa a sacrificar vidas pela vitória. Archer justifica sua posição argumentando que é necessário perder algumas vidas para evitar que Caster ganhe o grau, pois isso resultaria em mais mortes. Quando Shirou tenta perseguir Caster, Archer o impede cortando suas costas. Ele tenta atacar Shirou, mas ele consegue desviar do golpe e é abraçado por Saber. Enquanto eles se retiram, Archer enfrenta Assassin, permitindo que Shirou e Saber escapem. Às 22 horas e 49 minutos, de volta à casa de Shirou, ele decide treinar para melhorar suas habilidades de combate. Shirou Emiya tem um pesadelo estranho em que seus braços estão cobertos por uma dolorosa armadura metálica. Ele acorda na cama sem nenhum vestígio da armadura. Mais tarde, ele treina com Saber no dojo usando espadas de Kendo, e ao terminar, pergunta a Saber se ele está sendo mais gentil, ao que ela responde que está simplesmente melhorando.
Shirou revela que tem imitado a postura de Archer pedindo desculpas a Saber por não imitar a dela, embora a tensão entre eles seja evidente. Mais tarde na escola, Shirou se torna alvo de zombarias de Shinji Matou, que parece ter intenções maliciosas. Rin Tosaka espera por Shirou após as aulas, leva-o ao telhado e pede desculpas pelo ataque de Archer, revelando que usou um selo de comando para impedir que ele machucasse Shirou enquanto sua aliança persistisse. Embora Shirou aceite as desculpas, ele também reconhece seu papel nos eventos e a ajuda salvadora de Archer. Rin convence Shirou a faltar às aulas e continuar a discussão. De volta à sala de aula, Shinji nota a ausência de Shirou e sorri, sugerindo planos maliciosos. No telhado, Rin compartilha sua especialidade mágica de transferir poder para si mesma ou para outros. Ela revela informações sobre a família Matou e sua recente descoberta de que Shinji é um mestre. Rin enfatiza que não atacará Shinji apenas por ser um mestre, e que seu ataque anterior a Shirou foi devido à sua falta de seriedade. Ambos concordaram em se concentrar em encontrar o quarto mestre desconhecido. Rin revela que Shinji propôs uma aliança a ela, mas ela rejeitou, zombando dele ao afirmar que já estava aliada a Shirou. Enquanto isso, movido por vingança, Shinji está com Rider em uma sala de aula escura, ordenando-a ativar um campo restritivo. A ativação cria um olho gigante sobre a escola, tingindo o céu de vermelho e golems esqueléticos emergem do chão. O impacto do campo afeta Shirou, que sente dor no peito. Rin aconselha-o a manter a geração de mana para manter a consciência. Enquanto explora a escola, Shirou encontra alunos inconscientes e um golem ataca Rin. Usando seu selo de comando, ele invoca Saber, que rapidamente despacha os golems. Saber e Shirou explicam a situação, mas o campo impede Rin de contatar Archer. Saber detecta a presença de um servo no solo e fica para confrontá-lo enquanto Rin e Shirou vão para o primeiro andar para desativar o campo. Enquanto isso, um inimigo invisível ataca Shinji, mas Rider o defende e perde a vida no processo. Simultaneamente, uma ilusão de Rider ataca Saber, que acaba sendo revelada como uma criação de Caster. Rin e Shirou encontram Shinji traumatizado e o corpo mutilado de Rider. A morte de Rider desencadeia o desaparecimento do campo. Rin interroga Shinji sobre o agressor, mas ele foge sem dar nenhuma resposta. Comparando anotações, Rin, Saber e Shirou concluem que Caster é provavelmente o culpado. Rin elogia a atuação de Shirou na situação. Os paramédicos cuidam dos alunos afetados na escola, enquanto Saber, Shirou e Rin tentam discretamente evitar a tensão. Durante a fuga, Archer aparece diante deles e é repreendido por Rin por chegar atrasado. Ela informa Archer sobre a morte de Rider, presumivelmente pelas mãos de Caster. Archer questiona o valor de Rider como herói, enquanto Saber defende seu sacrifício. A discussão leva a uma iminente confrontação entre Saber e Archer, mas este revela que está sob o controle de um selo de comando e não pode lutar contra Saber. A conversa se desloca para a estratégia de identificar e derrotar o mestre desconhecido e Caster, planejando atacar esse mestre antes de eles retornarem ao templo Ryujin. Rin sugere encerrar por hoje. Shirou deseja continuar trabalhando junto, mas Rin o alerta sobre o comportamento estranho de Archer e a necessidade de tempo para alinhar seus objetivos. Ao se separarem, Rin ameaça usar outro selo de comando em Archer. À noite, Saber e Shirou jantam juntos e Saber expressa seu desejo de dormir no mesmo quarto para protegê-lo. Apesar do constrangimento inicial, Shirou concorda. Enquanto isso, Shinji busca refúgio na igreja e conversa com Kirei. Shinji, após a morte de Rider, considera se retirar da Guerra do Santo Graal. Kirei oferece a ele outro servo para continuar participando. Na manhã seguinte, Saber, Shirou e a Sensei Fujimura tomam café da manhã juntos. Eles discutem o ataque e é revelado que os estudantes afetados sofrem apenas de anemia. A Sensei Fujimura menciona que a causa foi produtos químicos em uma sala de aula vazia. Sakura está bem e é sugerido que Shirou a visite. Na escola, Rin sugere que Issei pode ser o mestre de Caster. Apesar das dúvidas de Shirou, eles decidem investigar. Durante o almoço, Shirou questiona Issei na sala do conselho estudantil, procurando evidências de um selo de comando, mas não encontra nada. Shirou pergunta sobre o templo Ryujin, mas Issei parece não saber nada relevante. Após a escola, Shirou e Rin observam um homem desconhecido em frente à casa de Sakura. Eles decidem se esconder enquanto ele se afasta. Rin menciona ter visto ele conversando com Sakura mais cedo e zomba de Shirou por se concentrar em proteger sua colega em vez de procurar o mestre desconhecido. Shirou nega controlar Sakura e informa Rin que Issei não é o mestre. Shirou pergunta a Rin sobre sua presença ali, e ela revela sua preocupação com Sakura. Rin faz uma pergunta hipotética sobre a adoção, provocando uma discussão sobre os sentimentos de uma garota nessa situação. Enquanto Shirou acredita que isso dependeria da família, Rin questiona por que ele fez a pergunta se a resposta era óbvia. Eles concordam em continuar procurando por Caster no dia seguinte. À noite, Shirou treina com a Saber e reflete sobre sua derrota. Fujimi comenta que faz muito tempo que ela praticou Kendo. Saber fica surpresa ao saber que Shirou parou de treinar quando seu pai, Kiritsugu, faleceu.
Fujimura compartilha detalhes sobre a infância de Shirou, descrevendo-o como teimoso, mas dedicado à justiça. Saber pergunta por que ele agiu dessa forma, e Shirou luta para encontrar uma resposta clara, confrontando seus próprios ideais devido à guerra atual. Archer se vê sozinho em um campo de espadas, seu corpo perfurado por várias armas. Em um sonho de Rin Tosaka, Archer aparece como um espírito heróico, mostrando imagens de corpos pendurados e seu rosto zangado e ensanguentado. Rin acorda em sua mansão, refletindo sobre o sonho e concluindo que ele revelou a transformação de Archer em um espírito heróico. Em uma conversa com Archer, Rin defende sua escolha de apoiar Shirou Emiya, apesar dos avisos de Archer sobre sua fraqueza. Rin rotula Caster como um monstro, mas Archer enfatiza sua habilidade como maga. Rin confronta Archer sobre sua influência em suas emoções, mencionando o estranho sonho, e Archer fica perplexo, mas Rin não dá explicações. Apesar da discussão, Rin mantém sua decisão, e Archer promete continuar a observá-la das sombras até que ela esteja em plena forma. Na escola, Shirou é atraído pelas espadas de Archer, e lembra-se de uma cena de ação envolvendo elas. Mais tarde, ele encontra Issei Ryudo, que revela que Soichiro Kuzuki é como um irmão para ele e que vive no templo Ryudo com a mulher que Kuzuki planeja se casar. Rin suspeita que Kuzuki é o mestre desconhecido e Caster é a mulher em questão. Ela planeja confrontar Kuzuki naquela noite, com Shirou fornecendo colaboração oposta. Após a escola, Shirou informa a saber sobre o plano de Rin, e juntos eles se juntam a ela em um posto de gasolina abandonado. Rin arma uma armadilha mágica para Kuzuki. Quando Kuzuki se aproxima, Rin libera uma explosão mágica revelando Caster. Shirou avança, confrontando Kuzuki sobre seu controle sobre Caster e destacando suas ações prejudiciais. Embora o plano original seja interrompido, Shirou demonstra sua determinação enfrentando a situação sozinho. Kuzuki admite sua ignorância sobre os danos causados por Caster, mostrando desinteresse na Guerra do Santo Graal e na vida dos outros. Apesar de Rin lançar um ataque mágico, Caster bloqueia. Saber tenta enfrentar Kuzuki, mas ele se defende com magia e contra-ataca, mostrando sua habilidade superior. Enquanto Caster avança para acabar com Saber, Kuzuki ataca Rin e Shirou. Com uma velocidade surpreendente, Kuzuki rapidamente incapacita Rin. Shirou ataca com uma lança reforçada, mas Kuzuki a quebra e atinge Shirou no estômago. Percebendo que Rin está em perigo, Shirou projeta duas espadas para se defender, surpreendendo Kuzuki e distraindo Caster o suficiente para que Saber ataque Kuzuki. No entanto, Caster salva Kuzuki e ambos recuam. Rin comenta que Kuzuki buscará refúgio no templo Ryudo. Ela pergunta a Shirou como ele foi capaz de projetar as espadas, e ele revela sua experiência anterior com magia de projeção. Shirou está surpreso com a eficácia das espadas e sente uma dor aguda e estranha, mas assegura a Saber que está bem. Em outro lugar, em uma câmara escura, Gilgamesh informa Shinji-Matou que ele vai adiar o assassinato dos mestres até que certas ações necessárias sejam completadas, deixando um mistério em torno de suas verdadeiras intenções. Shirou Emiya e Saber retornam para casa após uma batalha intensa. Apesar dos ferimentos, Shirou minimiza sua dor, mas durante a noite ele sente desconforto no braço ligado ao sistema de circuito mágico que ele havia usado antes. Ao acordar, a dor desapareceu, mas ele descobriu que não consegue usar corretamente o braço onde está seu selo de comando. Na escola, Soichiro Kuzuki está ausente devido a uma doença relatada por Teiba Fujimura. Shirou percebe mais problemas com seu braço esquerdo e esquece de falar com Rin Tosaka, assumindo que não há atualizações significativas. Em casa, enquanto Shirou está cozinhando, seu braço volta a incomodar, quebrando um prato. Rin chega e repreende Shirou por sua falta de cuidado. Saber, Rin e Shirou discutem um plano para enfrentar a Caster. Apesar do desconforto de Shirou, Rin fica para almoçar. A discussão sobre o plano de ataque revela a necessidade de lidar com o templo protegido de Ryudo. Shirou tenta fazer Rin ir embora, mas ela e Saber insistem na importância de planejar juntos. Rin avisa sobre a chegada de Fujini, que vem com sua atitude alegre e fica surpresa ao ver Rin, criando uma cena e tanto. Depois do jantar, enquanto Shirou tenta lavar a louça, Rin toma seu lugar. Depois do banho, Shirou encontra Rin lá fora, que elogia seu campo delimitado e eles falam sobre suas perspectivas sobre magia. Rin aponta que Shirou se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, comparando-o a alguém não mencionado pelo nome. Chateada, Rin decide passar a noite no quarto de hóspedes de Shirou. Seguindo os eventos anteriores, Shirou pratica sua técnica de projeção em seu galpão. Saber o encontra e ele explica que seu pai, Kiritsugu Emiya, o ensinou a praticar magia diariamente, mas não como ser um mago adequado. Em vez disso, Kiritsugu o ensinou a aproveitar a vida ao máximo. Saber pergunta sobre seu lado esquerdo e Shirou revela que está dormente devido à magia de projeção que ele usou na noite anterior. Archer entra, mostrando familiaridade com Shirou. Ao examinar, Archer nota que os circuitos mágicos inativos em Shirou se abriram e se encheram de mana, causando dormência. Com um toque, Archer corrige o fluxo e prevê que Shirou irá se recuperar e se tornar um mago mais forte. Archer compartilha que ele passou por algo semelhante no passado.
Ao partir, Archer desafia mais uma vez os ideais de Shirou, alertando sobre a falta de sentido se esses ideais não forem genuínos. Archer sugere que Shirou pode causar dor a outras pessoas se seus ideais forem emprestados. Ele conclui que a vida de Shirou é uma mentira, mas Shirou se recusa a aceitar essa perspectiva, agarrando-se aos seus ideais. Shirou está na cozinha, prestes a preparar uma refeição, quando descobre que seu pão foi substituído por 3 moedas de 100 ienes. Indo para o quarto de Rin Tosaka, onde ela acabou de acordar, ele se sente constrangido ao vê-la de pijama e rapidamente sai do quarto. Durante o café da manhã, Saber pergunta a Shirou sobre a sua condição. Ele menciona que o fumigamento do lado esquerdo desapareceu, mas ele ainda se sente um pouco pesado. Rin surpreendentemente anuncia que ela e Shirou vão ter um encontro, deixando-o perplexo. Se arrumaram, Rin, Saber e Shirou se preparam para sair. Keiga Fujimura provoca Shirou sobre seu encontro, e revela que ela também tem um encontro naquele dia. Eles viajam de ônibus para uma cidade vizinha, onde Rin insiste que estão em um encontro. Eles aproveitam sobremesas em um café e vão às compras, durante as quais Rin zomba da aparência de Shirou, mas ela assegura que ele se tornará um cara bonito à medida que envelhecer. No campo de rebatidas, Rin mostra habilidades impressionantes enquanto Saber luta. Mais tarde, Shirou comenta sobre a competitividade de Saber e a habilidade de Rin, brincando sobre seus supostos exercícios antes de dormir. Eles sentam na grama para um piquenique, onde Rin continua a flertar e provocar Shirou, que a chama de demônio. No final, ele agradece a Rin por ficar com ele, deixando-a envergonhada. A professora Fujimura visita o túmulo de Kiritsugu Uemiya, falando sobre a vida de Shirou. De repente, Caster aparece quando começa a chover e revela seus planos enquanto segura a professora inconsciente. De volta ao ônibus, Shirou, Rin e Saber percebem que não há motorista. Apesar de um acidente, eles permanecem ilesos. Caster aparece, revelando um campo delimitado e atacando com familiares de água e regeneração. Ela afirma querer Shirou como um fantoche e ameaça prejudicar a cidade se ele não cooperar, enfatizando seu acesso ilimitado à mana da população. Shirou se recusa a trabalhar com Caster, exigindo a libertação de Fujini. Caster revela o passado de Shirou como sobrevivente da última guerra do Santo Graal, provocando-o a desejar o Graal como recompensa. Ela propõe uma aliança, alegando que pode invocar o cálice sem que os servos precisem lutar até a morte. Apesar da oferta, Shirou rejeita a feiticeira que vê as pessoas como mero alimento. Disposto a salvar Fujini, Shirou se aproxima de Caster, preparado para cortar seu próprio braço. Antes que Caster possa agir, Saber intervém, desencadeando uma luta. Desconhecendo, Shirou usa seu comando de selo para parar Saber, permitindo que Caster roube os selos usando seu nobre fantasma, quebra-regras. Caster liberta Fujini, mas usa um selo de comando para forçar Saber a atacar Rin. Shirou intervém, ficando ferido pela espada de Saber. Archer aparece, destrói os familiares da água e cria uma rota de fuga, permitindo que Rin, Shirou e Fujini escapem. Na mansão, Rin cuida dos ferimentos graves de Shirou, e ele perde a consciência. Rin e Archer discutem os acontecimentos, questionando a identidade de Archer como um espírito heróico. Archer sugere que o pacto com Shirou deve terminar, já que ele não é um verdadeiro mestre. Rin argumenta que a decisão deve ser de Shirou. Emiya acorda, nota a ausência de Rin e descobre o pingente que ela usou para salvá-lo. Cheio de tristeza, ele percebe o sacrifício dela. O feiticeiro no Templo Rido ordena que o assassino guarde o portão e depois confronta Kurai na igreja, exigindo o cálice menor e revelando seu controle sobre o sabre. Em outro lugar, Shirou procura Rin e a encontra em um terraço. De maneira fria, ela informa que ele não é mais um mestre e o avisa que ele morrerá se não ficar fora da guerra. Shirou Emiya, ainda ferido, reflete em seu quarto sobre seu passado e o incêndio em sua aldeia há 10 anos. Seu desejo de se tornar um herói da justiça para evitar tragédias o motiva, ansiando por um tempo em que todos estejam felizes. Ao amanhecer, ele se prepara com sua espada e o pingente de Rin Tosaka em mãos, saindo determinado. Enquanto isso, Saber enfrenta a aflição na igreja de Caster, quando essa tenta controlá-la sem sucesso. Soichiro, o mestre de Caster, chega e questiona as ações de sua serva. Caster revela seus planos, capturando Saber para seu próprio benefício e matando o padre da igreja. Soichiro a incentiva a encontrar o Santo Graal e espera pacientemente. Por sua vez, Rin, que compreende um sonho sobre Archer e os Guardiões, usa dispositivos para invocar em diferentes eras para prevenir a destruição da humanidade. Archer, desiludido após tentar salvar a humanidade, junta-se a Rin em seu despertar. Determinado a confrontar Caster, Rin busca enfrentar suas ações sem arrependimentos. Archer a elogia como alguém especial, capaz de seguir seu caminho sem remorso. De volta à igreja, Rin e Archer investigam o sangue do assassinato do padre. Rin ordena que Archer confronte Soichiro enquanto ela enfrenta Caster para libertar Saber. Shirou observa furtivamente enquanto Caster, levantando-se com orbes mágicos, desafia os ataques de Rin. Surpreendentemente, Soichiro, aproximando-se de Rin, é protegido por Archer, que então se alia a Caster, considerando-a mais poderosa. Shirou intervém quando Soichiro se aproxima de Rin, tentando atacá-lo com sua arma de traço, mas Soichiro desvia do ataque e quebra a arma.
No outono, Shirou e Rin acabam no chão e, ao se levantarem, ele segura as espadas Kanshou e Bakuya, que desaparecem quando ele cai de joelhos. Caster ameaça matar criaturas esqueléticas ao seu redor, mas Archer intervém com a condição de que ela liberte Rin e Shirou se quiser ele como seu servo. Relutantemente, Caster concorda, e antes de sair, Rin afirma que ela derrotará Caster e tomará Archer como seu servo, embora ela não o perdoe. Rin repreende Shirou por sua intervenção, preocupada em piorar seus ferimentos, mas ele argumenta que ela sente mais dor do que ele. Emocionalmente sobrecarregado, Shirou começa a chorar, e Rin, segurando a mão dele, leva-o a um mirante gramado debaixo das estrelas. Rin admite que Archer estava certo ao dizer que ela deveria ter derrotado Caster quando teve a chance. Sentindo-se culpada por Archer se juntar a Caster, Rin confessa seus erros em decisões importantes. Rin sugere que Shirou pergunte a Caster por que ela se sente encurralada, e ele mostra a ela o pingente que ele estava segurando, revelando que ele tem um idêntico que mantém escondido. Surpresa, Rin pergunta por que ele veio salvá-la, e Shirou confessa seus sentimentos por ela, se apaixonando ainda mais enquanto conversam. Sem hesitar, Shirou foi resgatá-la, movido por suas emoções. Entre broncas e carinho, Rin abraça Shirou e agradece docemente por seu corajoso resgate. Após curar os ferimentos de Shirou, Rin assume a responsabilidade de preparar o jantar. Durante a refeição, a conversa gira em torno da Guerra do Santo Graal. Shirou confessa que sua verdadeira motivação é proteger a todos, independentemente de seu papel como mestre, e Rin, apesar de suas dúvidas, concorda em se juntar a ele na batalha depois que ele a salvou antes. Eles discutem seus planos futuros e decidem colaborar com outros mestres, escolhendo procurar por Eliezer von Eisenberg. Rin compartilha informações dadas por seu pai sobre a localização dos Eisenbergs em uma floresta, e eles decidem ir para lá. Na igreja, Saber está amarrada enquanto Caster está presente. Eles discutem sobre o Santo Graal, e um flashback revela a conexão de Caster com um homem loiro de cabelos compridos. Este homem, envolvido na guerra para elevar o prestígio de sua família, revela uma oficina de alquimia que envolve sacrifícios humanos. Caster expressa sua desaprovação e o desafia quando pede que ele cesse a produção. Em resposta, ele reage agredindo-a. Mais tarde, é revelado que este homem está conversando com Kotomini Kirei na igreja, expressando sua desconfiança em relação a Caster e perguntando se pode trocar para outro servo e vender seus direitos. No workshop, Caster desmonta o local e liberta as crianças cativas, enfurecendo o homem. Em uma reviravolta surpreendente, Caster usa seu fantasma nobre, Rule Breaker, contra si mesma, desfazendo seu pacto e enfraquecendo-se. A cena escala quando o homem é envolto em chamas e Caster desaparece. Bem nesse momento, Lancer aparece. Em outro lugar, Caster está na floresta, preocupada com seu destino como uma bruxa traída. Shirou aparece, leva-a de volta e oferece seu apoio tornando-se seu mestre. Rin e Shirou, depois de pegar um táxi para a floresta, decidem continuar a pé. No entanto, eles caem em uma armadilha. Embora não tenham a intenção de confrontar Eliezer von Eisenberg, mas sim de conversar com ela, Eliezer observa a situação através de uma bola de cristal e se diverte com a armadilha que captura Rin. Simultaneamente, em outro lugar, 2 dos servos de Eliezer capturam Shinji Matou. Antes que possam matá-lo, o arqueiro Gilgamesh aparece mostrando seu poder. Apesar da hesitação dos servos de Eliezer em obedecer a Gilgamesh, ele revela que o menino é seu mestre. Gilgamesh confronta Eliezer e seus servos, revelando seu formidável Noble Phantasm, e se preparando para a batalha. Rin e Shirou, ao saírem da floresta, olham para o castelo à distância, e testemunham uma batalha intensa entre Gilgamesh e o servo de Eliezer, Berserker. Ciente de que a entrada principal está bloqueada, Rin decide procurar um caminho alternativo. Enquanto isso, Archer expressa sua surpresa com a resiliência do nobre fantasma de Berserker, identificado como Hércules. Um flashback revela o passado doloroso de Eliezer, traída por sua mãe, transformada no Santo Graal, marcando o início de sua participação na Guerra do Santo Graal. Eliezer experimenta a agonia da traição nas notícias da guerra iminente. A cena muda para uma sala mal iluminada, onde Eliezer, marcada por bandagens ensanguentadas, é uma cativa de mulheres afetadas pela guerra. Apesar de seu desejo de prevenir mais mortes, Eliezer enfrenta a dura realidade de seu destino selado. Os cuidadores, Sela e Leisrit, fazem sua aparição, revelando a conexão incompleta entre Eliezer e seu servo, Hércules. Apesar de mostrar desconfiança em relação a ele, Eliezer demonstra sua determinação ao não romper o vínculo, apesar dos desafios de controlar Berserker. Em uma floresta nevada, Eliezer, após um ritual doloroso, enfrenta lobos com a ajuda inesperada de Berserker que a protege. Eliezer questiona a motivação de seu servo, chegando à conclusão de que ele a protege não apenas por dever, mas por vontade própria. Este momento revela uma conexão mais profunda entre Eliezer e Berserker, e o entendimento mútuo deles se fortalece após a batalha. Retornamos à intensa batalha entre Berserker e Gilgamesh, onde Eliezer grita a força de seu servo. Enquanto isso, Rin e Shirou conseguem entrar no castelo e do segundo andar observam a confrontação, seguindo a instrução de Rin de não interferir.
Berserker, gravemente ferido, levanta-se repetidamente para enfrentar Gilgamesh, desafiando as expectativas. Ilyasviel, com lágrimas nos olhos, implora a Berserker para não perder, mas no final Gilgamesh usa suas correntes do céu para imobilizá-lo. Apesar da aparente derrota, Berserker se levanta mais uma vez, superando seu mito ao ressuscitar pela 13ª vez e quebrando as correntes do céu. No entanto, Gilgamesh finalmente o apunhala com uma lança e prossegue para mutilar Ilyasviel, cortando seus olhos e esfaqueando-a no peito. Ilyasviel, ainda viva, repete que enquanto Berserker estiver com ela, ela não tem preocupações. Eles seguram as mãos enquanto Ilyasviel se lembra de como ele sempre a protegeu, apesar de sua aparência assustadora, sendo gentil e grandioso como seu pai. Ilyasviel expressa o desejo de que ele a tivesse carregado em seus braços pelo menos uma vez. Gilgamesh extraiu o que parecia ser o coração de Ilyasviel, desencadeando a fúria de Shirou enquanto ele tentava detê-lo. No entanto, Shinji Matou intervém e apresenta Gilgamesh como seu novo servo. Rin ameaça matar Shinji se Gilgamesh fizer algum movimento, forçando-o a embainhar suas armas. Shinji oferece a Rin para se juntar a eles, mas ela recusa a oferta. Shinji ordena a Gilgamesh que mate os dois, mas ele se recusa, já que isso prejudicaria o coração de Ilyasviel. A cena muda com Rin e Shirou ficando emocionados enquanto Shirou explica que ele só queria tentar salvá-la. Rin critica sua atitude de colocar a vida dos outros acima da própria. Shirou revela que seu desejo de ajudar os outros surgiu quando Kiritsugo o salvou sem pedir nada em troca. Rin aconselha ele a viver sua vida para si mesmo e experimentar a felicidade, mas ela concorda em continuar trabalhando com ele. Ao saírem da floresta, eles discutem os servos invocados e a presença poderosa de Gilgamesh. Shirou sugere que Archer possui as armas originais que inspiraram os fantasmas nobres, tornando-a seu fantasma nobre. No entanto, Rin enfatiza a urgência de enfrentar Caster. Ouvindo a conversa, Lancer propõe uma aliança para derrotar Caster. Embora inicialmente cautelosos, Rin e Shirou concordam com a oferta de Lancer para formar uma frente unida até que o exército de Caster seja derrotado. Rin questiona por que Lancer se juntaria a eles em vez de formar equipe com indivíduos mais compatíveis. Lancer elogia a habilidade de Shirou em derrotar Berserker, mas aponta que eles não teriam uma boa química. Ele escolhe Rin por sua bravura e beleza, estabelecendo um acordo entre eles. No entanto, Shirou coloca a condição de que Lancer não deve tentar seduzir Rin, surpreendendo ambos. Lancer aceita a condição e brinca sobre o vírus do amor que afeta Rin por causa de Shirou. Na igreja, Archer revela a Kuzuki seu desagrado por apenas observar e sugere que Caster está de olho nele. Archer confessa seu desejo de saber mais sobre Kuzuki, que compartilha seus pensamentos sobre a falta de identidade e seu desejo de cumprir os desejos de Caster. Kuzuki sente que a batalha final está se aproximando. De volta com Shirou, Rin e Lancer, eles discutem seu dever de enfrentar Archer. Lancer aponta a possibilidade de enfrentar Saber, Assassin e Caster simultaneamente. Rin está confiante em poder surpreender Caster para derrotá-la. Ao se aproximarem da igreja, encontram Archer à espera deles. Lancer aparece de repente, se preparando para a batalha. Rin pede a Lancer para não matar Archer, mas derrotá-lo para que ele continue a ser seu servo. Após expressar gratidão, Rin e Shirou vão à igreja, deixando Lancer e Archer prontos para enfrentar-se no combate. Na igreja, Rin compartilha um momento revelador com Shirou. Ela mostra um pingente com um cristal vermelho, indicando que há apenas um deles, e que Archer o trouxe no dia em que Shirou foi esfaqueado. Rin presumiu que Archer a recuperou só para ela, revelando a conexão entre eles antes de sair para enfrentar a batalha. Archer e Lancer se preparam para enfrentar um ao outro em frente à igreja, enquanto Rin e Shirou entram. Dentro da igreja, Caster, Soichirou, Kuzuki e Saber estão presentes com Saber amarrada. Caster questiona por que Lancer está comendo e expõe sua falta de desejo, apesar de ter um objetivo. Ela compartilha seu passado, marcado por ser tratada como menos que humana, mas defende suas ações como escolhas pessoais. Enquanto ela fala, é mostrada uma cena de sua juventude olhando para o mar. Rin e Shirou revisam seu plano antes de confrontar Caster. Rin instrui Shirou a ficar à margem e se concentrar em manter Kuzuki afastado. O objetivo deles é recuperar Archer e Saber para acabar com a Guerra do Santo Graal. Ao entrar na sala, Rin ridiculariza Caster, criticando sua aparência e estilo. Shirou se prepara para a batalha com suas espadas, ciente da desvantagem que estão enfrentando. Enquanto isso, a luta entre Archer e Lancer começa com ambos habilmente esquivando-se dos ataques um do outro. Em um momento de pausa, Lancer questiona a escolha de Archer em se aliar a Caster. Archer defende sua decisão com base na probabilidade de sucesso. Lancer critica-o por faltar orgulho em sua espada. A batalha se intensifica quando Lancer usa seu nobre fantasma, o Gai Bug, uma lança amaldiçoada que mata com um único golpe. Archer enfrenta a lança com sua própria defesa, Ro Ayes, criando uma barreira em forma de flor. Apesar da resistência, a barreira é destruída, mas Archer sobrevive. Impressionado, Lancer recua para ajudar Caster. Rin continua a batalha contra Caster, enquanto Shirou enfrenta Soichirou. Soichirou vai atrás das espadas de Shirou, mas Rin usa gemas para criar barreiras protetoras. No entanto, Caster desvia facilmente os ataques de Rin, que percebe que mesmo com mais gemas, não seria suficiente. Com poucas gemas restantes,
Rin lança um ataque manual contra Caster, conseguindo acertar alguns golpes, mas acaba sendo derrubada por Soichiro. Neste momento, Archer aparece e usa sua habilidade Trace On para invocar várias espadas sobre Soichiro. Caster intervém, parando 3 espadas com seu peito e revelando suas orelhas de elfo e cabelo comprido. Ela então desaba sobre Sokiru, grata por ele não estar ferido, e se despede afirmando que seu desejo foi realizado. Ela desaparece em um flash roxo, deixando Rin e Shiro atônitos. Shiro percebe que Archer repetiu exatamente suas palavras anteriores. Rin confronta Archer perguntando se suas suspeitas são verdadeiras. Shotaro o chama de traidor e ataca, mas Archer revela que nunca teve interesse no Santo Graal e que está terminando o que começou. Shotaro, ao tentar atacar Archer, quebra os 2 braços e acaba morrendo sob as pedras. Shiro se aproxima de saber e a desperta. Archer lança espadas, mas erra, enfurecendo Rin, que pergunta o que ele está fazendo e ordena que pare de brincar. Archer prende Rin com espadas e informa que o contrato deles acabou. Ele então se volta para Shiro com a intenção de matá-lo, revelando que seu único desejo agora é terminar a vida dele como um humilde guardião reduzido a nada. Archer se aproxima de Saber, protegendo Shiro enquanto Rin permanece presa pelas espadas invocadas por Archer. Archer confessa que não tem mais orgulho, apenas arrependimentos, e considera um erro seguir o caminho do herói. Ele avisa a Saber que ela deixará de ser uma lutadora sem o seu mestre e que ele a fará desaparecer, recusando-se a conceder o desejo de Shiro, pois, segundo Archer, ele não é mais qualificado como mestre. Saber promete proteger Shiro, e a intensa batalha entre eles começa. Saber luta desesperadamente contra Archer, mas está enfraquecida, incapaz de invocar sua armadura ou manter o ar invisível em sua espada. Finalmente, Archer a derrota, mas antes de desferir o golpe final, Rin se oferece para se tornar a mestre de Saber, desviando a atenção de Archer. Saber aceita a oferta e um novo pacto é formado, libertando-a das espadas que a cercavam. Na nova confrontação entre Saber e Archer, o último sofre a perda de parte de sua espada devido à força de seu próprio ataque. Sem um mestre para fornecer mana, Archer se encontra em uma situação precária. Saber pergunta sobre seus planos agora que a situação se inverteu. Archer revela sua habilidade de agir de forma independente como um arqueiro, estimando que pode durar aproximadamente 2 dias sem um mestre. A surpresa vem quando Archer revela que seu verdadeiro desejo não é o Santo Graal, mas matar Shiro. Saber perplexa, critica sua escolha. Archer invoca seu mundo de realidade, Unlimited Blade Works, criando uma paisagem cheia de espadas. Ele revela seu passado como um mago antes de se tornar um espírito heróico, e explica que seu mundo de realidade é seu nobre fantasma, recriando armas instantaneamente. Archer ameaça criar a espada sagrada de Saber, alertando que um confronto entre 2 espadas sagradas poderia prejudicar os humanos próximos. Ao invocar mais espadas, um Shiro irritado intervém para proteger Saber. Usando Trace On, ele desconstrói as estruturas das espadas, desafiando Archer. O confronto culmina na derrota de Shiro, que acorda ao lado de Saber e Archer segurando Rin. Archer consegue deixar Rin inconsciente e vai embora. Confusa, Saber pergunta para onde ele está levando. Archer, sem mana, decide usar Rin como uma apólice de seguro para sua fonte de energia. Ele ameaça matar Shiro se Saber tentar qualquer coisa contra ele. Shiro propõe um encontro na floresta, onde um castelo abandonado servirá como local para conversar. Ele garante a Archer que qualquer dano a Rin resultará em sua própria morte. Archer garante apenas um dia de segurança e recua, deixando Shiro exausto e Saber preocupada. Enquanto isso, dentro da esfera da realidade, Rin se imerge em um mundo que considera sua recompensa eterna por ajudar os outros. No entanto, ela descobre que isso a enfurece, sentindo-se traída pelo destino cruel que recebeu. Rin entende que Archer é um futuro Shiryu MA, e ambos estão presos em um ciclo de autossacrifício. Ela reconhece a tragédia da vida de Archer, constantemente traído até por suas próprias crenças. Rin acorda amarrada e confronta Archer sobre seus motivos. Ela aponta sua constante traição e o fato de limpar a bagunça dos outros, perguntando se isso o fez renunciar à sua humanidade. Archer a ignora e revela sua intenção de sacrificar Shiryu antes que seja tarde demais. Rin encontra consolo na existência de alguém como Shiryu, mas Archer descarta seus sentimentos. Na realidade, Rin é encontrada por Shinji Matou e Gilgamesh no porão, onde está sendo mantida em cativeiro. Archer informa que ela ficará ilesa até o amanhecer, momento em que Shinji poderá fazer o que quiser. Gilgamesh mostra desprezo por Archer, chamando-o de fraude. Enquanto isso, Saber e Shiro acordam, e apesar do cansaço, Shiro sente uma energia renovada. Saber, como serva de Rin, sente-se obrigada a resgatá-la, mas Shiro pede que ela o deixe enfrentar Archer sozinho, mesmo que isso signifique sua própria morte. Lancet se junta a eles, oferecendo sua ajuda ao saber que Rin está em perigo. Quando nossos heróis entram em um dos quartos, eles o encontram em ruínas. Archer está esperando por eles, revelando a verdade sobre os pingentes para Shiro. Shiro pergunta onde está Rin e fica surpreso com a resposta de Archer. Enquanto isso, Lancet promete aos nossos protagonistas que cuidará de Rin conforme as ordens de seu mestre.
Ao sair, Saber avança para interrogar Archer. Ela pergunta por que ele está tão determinado a lutar contra Shirou, mas a resposta não a satisfaz. Em uma sala, eles capturaram Rin e alguém lhe dá um tapa. Ela está amarrada, incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. Este pervertido começa a tocar as pernas da garota, mas logo recebe o que merece quando Lancer o soca, mandando o vilão voar. Rin fica impressionada com ele. A conversa deles é abruptamente interrompida porque alguém se aproxima de Lancer por trás e não é um aliado amigável. Após uma conversa, Saber explica ao nosso herói o verdadeiro motivo pelo qual ela quer obter o Santo Graal. Em um flashback, após retirar uma espada de uma pedra, ela comete um erro que a persegue até o presente. Por outro lado, Archer também se lembra de seu passado quando se tornou um guardião e começou a matar aqueles que ameaçavam a humanidade. Em seu caminho, ele tirou a vida de milhares e sua visão de mundo não se alinha com a de Shirou. Archer dá um passo à frente e uma grande espada aparece em sua mão. Não é para lutar, pois ele a entrega a Shirou para tirar a própria vida. Após um golpe brutal, Shinji toca seu rosto com dor enquanto ouve os outros discutindo. Depois de conversar com Kotomini, Rin descobre que ele matou seu pai e ele admite, dizendo que foi um trabalho fácil. Ao descobrir essa terrível verdade, ela começa a insultá-lo enquanto Kotomini olha para ela sorrindo. Archer reflete sobre a verdadeira tarefa dos guardiões e acredita que eles existem simplesmente para serem os açougueiros encarregados de limpar os erros dos humanos. Saber pensa diferente, acreditando que o dever de um guardião é salvar o máximo de vidas possível. Archer quer parar de cumprir sua tarefa de matar pessoas, então talvez se ele matar alguém como Shirou, com um espírito heróico, seu ciclo de vida terminará. Shirou finalmente agarra a espada, enquanto isso, Kotomini ordena que Lancer mate Rin. Ele recusa esta ordem dizendo que só segue ordens especiais. O vilão, sem outra opção, arregaça as mangas revelando suas tatuagens. Ele ordena que tire a própria vida. Sem hesitação e sem poder fazer nada a respeito, o jovem lança sua lança em seu peito e cai derrotado no chão. Shirou larga sua espada e informa Archer que, se seu destino é se tornar alguém como ele, prefere não seguir suas ordens e ideais. Archer se aproxima e Saber tenta proteger Shirou, embora ele já não precise mais dela. Ambos convocam suas espadas para começar uma batalha épica. Ambos começam a lutar incansavelmente. Parece que às vezes Archer é mais poderoso que nosso herói. Ambos param e Archer assegura a Shirou que ele vai morrer. Um covarde Shinji exige que Kotomini pare, pois não era o combinado matar Lancer. O vilão, sem dar atenção, se aproxima da jovem e começa a inspecioná-la. Antes que ele perceba, Lancer se levanta do chão e o perfura com sua arma. Shinji se aproxima do vilão moribundo e dá o golpe final. Ele tenta novamente convencer a jovem a ficar com ele, mas ela continua a recusar, dizendo que, se ele não sair do lugar, acabará morto. Ele fica bravo e a joga no chão. Shinji a agarra pelo pescoço e ela o avisa pela última vez. Atrás desse vilão, Lancer aparece mais uma vez, ele o segura pela cabeça e o manda voando para o outro lado da sala. Ele pede ajuda, mas percebe que ninguém virá em seu socorro. Lancer está prestes a matá-lo, mas apenas perfura seu peito com sua arma e Shinji foge sem olhar para trás. O herói se aproxima de Rin e a liberta. A luta continua entre os dois oponentes. Faíscas voam no ar toda vez que suas espadas se chocam. Por um momento, a arma do nosso herói quebra, mas ele gera duas novamente em 1 segundo, conseguindo parar o golpe de seu inimigo. Ambos continuam a lutar incansavelmente e gradualmente um poder surge dentro de Shirou, tornando-o mais forte. Archer continua a subestimar nosso protagonista. Depois de cruzar espadas, Shirou consegue ver a vida passada de seu oponente. Imagens e momentos importantes que Archer viveu surgem. Vendo tudo isso, nosso protagonista começa a ter sentimentos mistos de rejeição e pena. Logo ele se distrai e seu inimigo o acerta. De repente, Archer conjura um poder que leva os dois heróis ao palco de seu passado. Enquanto isso, Rin está preocupada com a condição de seu salvador. Ambas falam sobre ter aliados um tanto malucos em comum, mas a jovem defende as intenções de Archer apesar de discordar dele. Archer termina de ouvi-la e sabe que está prestes a morrer, então ele realiza um feitiço de ignição para incendiar tudo ao seu redor. Rin agradece por tê-lo conhecido, antes que as chamas o alcancem, nosso herói desaparece. No palco do inimigo, nosso protagonista mal se mantém em pé enquanto Archer está em perfeita condição, repetindo que Shirou não é páreo para ele. Em um acesso de raiva, o jovem avança com toda a sua força, mas é em vão. Archer quebra a espada do jovem e depois o apunhala na perna. Depois de fazer um discurso sobre como é inútil ajudar os outros, e o ideal que Shirou segue, ele o ataca com um golpe letal. Depois de passar por vários infernos que seu oponente viveu, Shirou encontra uma memória que Archer havia esquecido. Nosso herói se aproxima de um monte para empunhar uma espada de fogo cravada no chão. Um poder impressionante surge dentro dele e suas feridas se curam. Arqueiro lança 2 facas, mas essas são paradas antes de alcançar o corpo do nosso herói. Agora, com total determinação, ele está convencido de que finalmente vencerá Arqueiro. O inimigo, antes de retomar a luta, começa a insultar nosso herói, sugerindo que ele é ridículo e vai acabar se tornando um assassino de aluguel.
À medida que o local pega fogo gradualmente, Rin, agora livre, tenta encontrar abrigo. O combate entre eles está mais violento, e Archer já não tem mais tanta facilidade. Ele o chuta, lançando-o para longe. Mas mesmo assim, Shirou não desiste. Saber reflete e entende que Shirou quer derrotar Archer porque ele quer seguir em frente com seus ideais, e o mesmo é buscado por seu inimigo ao querer derrotá-lo. Em certo sentido, ambos estão atrás do mesmo objetivo. Archer pensa consigo mesmo que talvez tenha cometido um erro. No entanto, isso não o impede de atacar o jovem herói com várias espadas. Mais uma vez, ele tenta desmoralizar Shirou, mas essa estratégia é em vão, porque ele tem seus próprios motivos para estar feliz. Sua determinação é tanta que ele modifica o cenário e facilmente evita vários ataques. No momento decisivo da luta, eles trocam olhares antes de atacar. Os três retornam à realidade normal e é Archer quem fica gravemente ferido. Rin se faz presente e se aproxima correndo. Após uma breve conversa, inesperadamente Archer recebe 3 espadas que o perfuram. Este vilão invoca múltiplas armas direcionadas contra eles. Archer empurra Shirou e confia a ele o cuidado de Rin. Ao receber o ataque, a jovem grita e lamenta a morte dele. Enquanto Sabre está de guarda, este personagem misterioso explica que o Santo Graal sempre esteve lá e começa a explicar a história da criação do Graal e suas funções. Este indivíduo conta a saber que há 10 anos, quando ela o impediu de obter o Santo Graal, essa relíquia foi dividida em 2 por uma espada sagrada. A cidade mergulhou no caos. Aparentemente, este cálice é o portal para o inferno, e quando se abre, milhões de maldições são liberadas. Ele continua a argumentar que a humanidade deve ser erradicada e nossos heróis ficam agitados. O inimigo gera projéteis direcionados aos nossos heróis, e parece que não há escapatória. Detritos caem devido ao fogo e o vilão muda de ideia e recua. Seu objetivo agora é abrir os portões do inferno através do Santo Graal. Shirou e seus aliados terão como objetivo impedi-lo, mesmo que seja uma tarefa difícil. Inesperadamente, Shinji sobreviveu ao fogo e está fora do castelo. Ele encontra o vilão misterioso e o culpa pelos erros que ocorreram. Ele tira um artefato nojento e então o implanta no peito de Shinji para usá-lo como sacrifício. Enquanto ele se afasta, Shinji rapidamente se transforma em uma criatura deformada. Os protagonistas estão em uma casa. Saber está curando os ferimentos de batalha de Shirou. Rin promete vingar a morte de Archer e nosso herói compartilha sua opinião, mesmo que ambos tenham lutado quase até a morte. Shirou se levanta e decide que antes de avançar na missão, ele sugere aos outros comerem algo, encherem o estômago e depois pensarem em um plano. Rin informa seus aliados que o Santo Graal se manifesta em vários locais da cidade. Agora parece estar se manifestando em outro lugar, o Templo Ryu. Ela começa a planejar a infiltração do templo para destruir o Santo Graal de alguma forma, embora enfrentem um grande desafio porque apenas Saber pode realizar essa tarefa. Apesar disso, eles também precisam derrotar Gilgamesh, uma missão que Saber deve cumprir. Nosso herói acha difícil acreditar que Saber pode derrotar Gilgamesh, e Rin sugere que ela pode fazer isso, mas precisa de um arsenal especial para igualar a força de Gilgamesh. Rin para suas palavras, porque não pode dizê-las na frente de Shirou. Depois, ao caminhar pela casa, Shirou ouve Rin e Saber discutindo o plano, mas só pega o final, então ele não fica totalmente informado. Mais tarde, ele bate na porta de Rin para falar com ela. No começo, ela parece irritada, mas ainda assim o deixa entrar em seu quarto. Ele sugere que talvez consiga derrotar Gilgamesh. Algo pode pará-lo no meio da luta, e isso é ficar sem mana suficiente. Rin propõe transferir sua mana para ele. Apesar da situação tensa em que se encontram, Shirou confessa que tem sentimentos por ela. Rin fica surpresa, mas não se importaria de ouvir mais. Embora essa conversa aconteça mais tarde, eles começam a trabalhar para realizar o transplante de poder. Ela lhe conta algo que o surpreende, que é que ele deve primeiro tirar a roupa. A ideia deixa ambos desconfortáveis, mas mais ainda para Rin, por isso ela estava um pouco irritada antes. Ela começa o ritual e toca o peito de Shirou. Luz emerge do peito do nosso herói, e ele gradualmente sente aquela grande energia penetrando em sua alma. Debaixo do mar, ele vê criaturas incríveis. O jovem pode ver parte do passado de Rin. De todas essas memórias, a que mais se destaca é quando ela conhece nosso herói pela primeira vez. De repente, ele acorda e ao lado dele está Rin, envergonhada. O transplante mágico foi um sucesso. Apesar de tudo, Shirou percebe que Rin ainda está um pouco irritada, porque ela acredita que o jovem viu muitas memórias embaraçosas. Em outro cômodo da casa, Saber está meditando em silêncio, pronta para a próxima grande batalha. Todos os aliados estão do lado de fora. Shirou pergunta o que ela está fazendo e Saber responde que algo importante está por vir. Ela também agradece ao nosso herói, porque graças a ele, ela conseguiu encontrar o próprio caminho. Ambos prometem voltar sãos e salvos para onde estão após a grande luta. Em um lago, surge um objeto estranho e imenso, e quando se abre, um grande monstro deformado emerge. Gilgamesh observa de longe. No peito dessa criatura está Shinji, contorcendo-se de dor. Esta fera pode marcar o fim da humanidade. Rin pergunta a Shirou se ele está bem, e ele dá outra olhada no imenso poder que agora possui.
Os 3 heróis revisam o plano para atacar o inimigo. Tanto Shirou quanto Rin irão para trás do templo. Então, quando estiverem seguros, eles sinalizarão para saber ir até a entrada. Dessa forma, eles terão a oportunidade de atacar Shinji. Saber os avisa que só pode usar sua espada sagrada uma vez, já que tem pouca mana. Depois desse ataque, ela vai desaparecer deste mundo. Apesar do seu destino, ela está determinada a enfrentar as consequências. Eles estão ambos no local, observando os horrores que se desdobram perto do lago. Shirou percebe que Shinji pode estar lá, então ele está determinado a tirá-lo, mas logo é interrompido por Gilgamesh. Sua presença impacta os planos dos heróis, porque agora Saber terá que enfrentar outro inimigo perigoso. As intenções de Gilgamesh estão agora claras: eliminar a raça humana. Ele explica que no passado, há milhares de anos, todos tinham um motivo para existir, ao contrário do presente. Rin não suporta as palavras e ideais do inimigo e parte para salvar Shinji. O vilão a zomba e a ataca, rapidamente defendida por Shirou. Enquanto ambos estão prestes a lutar, Saber tenta defender-se contra seu oponente. Rin rapidamente tenta se aproximar da abominação no lago e o jovem tenta desviar das dezenas de projéteis enviados pelo vilão. Um desses tiros consegue fazê-lo cair. De repente, algo acontece no céu e todos olham para cima. O Santo Graal está cada vez mais carregado e essa energia é a malevolência humana. Como lava, o líquido que cai destrói tudo em seu caminho. Mais uma vez, Shirou terá que ter certeza de seus ideais para derrotar o inimigo e agora salvar a humanidade. Rin se aproxima de Shinji, que ainda está vivo. Ela consegue tirá-lo de onde está, mas sua tarefa não será tão fácil, pois terá que se jogar no lago. Mais uma vez, Gilgamesh tenta desmoralizar nosso herói, cujas espadas se quebram sempre que ele se defende dos ataques. As palavras de encorajamento do arqueiro passam por sua mente, mas por um momento, ele duvida se tem força para derrotar esse vilão. Uma ideia vem à mente de que, com seu poder, ele pode replicar as armas que seu inimigo está prestes a lançar contra ele. Este plano é um sucesso e ele ativa o poder após completar todas as projeções. Alguns tiros explodem no ar. Enquanto Shirou tenta replicar esse poder novamente, Gilgamesh sugere que uma opção para destruir o Santo Graal é matar Shinji, embora nosso herói o ignore. Algo inesperado acontece, e de onde Shinji estava antes, um braço gigante emerge da criatura. Como não tem hospedeiro, procura urgentemente um substituto. Naquele momento, o vilão gera um artefato que se transforma em uma arma tão poderosa que Shirou não consegue compreender. Quando a mão se aproxima de Gilgamesh, sua arma é ativada e tudo explode ao redor. Apesar da explosão, Saber e Assassino continuam seu confronto. O inimigo acredita ter vencido a batalha, mas de repente ela ativa o verdadeiro poder de sua espada. Ele tenta executar uma técnica secreta, mas Saber e sua arma são mais rápidos, deixando-o fora do jogo em um instante. Depois que ela corre para continuar sua missão, Assassino desaparece. Enquanto isso, Shirou está no chão, mas está longe de ser derrotado. Gilgamesh continua a criticar Shirou por sua arrogância em acreditar que poderia derrotá-lo. Ele também zomba de seus ideais, pensando que os humanos não são mais do que bestas que encontram prazer apenas em fazer sacrifícios. O jovem reconhece que o vilão está certo, mas após relembrar memórias, encontra determinação em saber que, embora não possa salvar a todos, ele busca um futuro onde ninguém possa ser ferido. Mesmo se o ideal em que ele acredita é falso, ele continuará a lutar com determinação. Nosso herói consegue se levantar e seu inimigo continua a subestimá-lo. Rapidamente, Saber se junta à batalha, e Gilgamesh por pouco evita o ataque. Embora ela aconselhe Shirou a ficar fora da luta, ele está convencido de que pode derrotá-lo. Após uma conversa, ela vai ajudar Rin. Vendo a situação, o inimigo não pode deixar de rir. Agora nosso herói decide usar sua carta na manga. Desta vez, ele conjura um poder que supera todos os anteriores. Seu inimigo tenta contra-atacar antes que ele o ative, mas ele invoca um escudo para se defender enquanto efetua de forma eficaz um novo poder que os transporta para outra realidade. Um deserto cheio de espadas. Antes que o vilão possa fazer qualquer coisa, nosso protagonista desvia de todos os poderes dele, deixando-o em choque. Outra pessoa em choque é Sabre, que agora está em frente à abominação no lago. Ela encontra Rin, que a avisa para não se aproximar. Ela até a afasta quando tenta se aproximar. De repente, aquela abominação ganha vida lentamente, criando um corpo enquanto o mal continua a se espalhar rapidamente pelo território. Enquanto isso, na outra realidade, ambos os oponentes usam todo o seu poder, e Shirou tenta evitar as espadas que vêm em sua direção. Agora é nosso herói que faz Gilgamesh duvidar de seu grande poder, e ele grita de raiva, invocando dezenas de espadas. Rin está presa dentro da abominação do lago com Shinji. Ela enfraquece enquanto usa toda a sua mana, então ordena que Saber destrua o Santo Graal. Saber está surpresa porque sua espada está envolta em chamas. Quando ela está prestes a perecer, alguém chega e destrói parcialmente este inimigo gigante, conseguindo libertar tanto Rin quanto Shinji. Com suas últimas forças, ela consegue se afastar o suficiente e dá o pouco de mana que lhe resta para Saber.
Mencionando a palavra Excalibur, ela consegue dar o golpe final que varre o inimigo, deixando-o em cinzas e causando um grande flash no céu. Cumprindo sua última vontade, ela lentamente desaparece, despedindo-se de seus aliados. Shirou continua a lutar bravamente e desta vez consegue enfrentar seu poderoso inimigo, que não consegue entender como alguém falso pode ter tanto poder, chegando até a quebrar suas armas. Nosso herói desvia e destrói as espadas que vêm em sua direção. Agora no ar, Shirou invoca um poder chamado Ho-A-I-As. Embora Gilgamesh saque sua espada a tempo, é em vão porque seu braço é cortado. Sem hesitar, o protagonista procede a dar o golpe final com sucesso. Ambos retornam à realidade e o inimigo está gravemente ferido, enquanto o mana do nosso protagonista está se esgotando. O inimigo tenta dar um golpe final, mas é inútil. O buraco do Santo Graal tenta absorvê-lo. Gilgamesh tenta levar Shirou com ele. Quando tudo parece perdido, Archer aparece e lança uma faca no vilão, e finalmente ele é absorvido. Rin se aproxima de Archer. Apesar de seus desejos para que ele volte, ele não tem mais motivo para ficar, mas pelo menos eles têm uma última conversa juntos antes dele desaparecer. Atrás dela, um Shirou vitorioso emerge dela e a convida a voltar para casa. Rin acena com um sorriso e se aproxima dele. E é assim que termina o anime de hoje. Deixem nos comentários se querem mais animes como esse. Confiram os outros animes no canal. E nos vemos no próximo.